Quando Bosch estava pintando o tríptico do Jardim das Delícias Terrenas, Pedro Álvares Cabral estava portando numa terra nova e Pero Vaz de Caminha estava escrevendo essa carta. O que eu gostaria de insinuar aos senhores é sobre a radical jovialidade da nossa civilização, especialmente com relação à reflexão sobre o erotismo. Quando a gente vai falar sobre o erotismo no Brasil, nós precisamos, antes de mais nada, estabelecer uma forma, mesmo que básica, de tipologia. O europeu, quando lançou seu primeiro olhar sobre nós, lançou um olhar onde o novo mundo aparecia como um paraíso edênico, é a posição do Dr. Sérgio Buarque de Holanda, e que era quase que um festival, uma pletora de carne. Quando Gilberto Freire foi descrever esse mesmo momento em que o Pero Vaz de Caminha descrevia com vergonhas altas e cerradinhas, ele escreveu: o europeu saltava na terra escorregando em ídia nua. Os próprios padres da companhia precisavam descer com cuidado ou atolavam o pé em carne. Eu adoraria atolar o pé em carne. Esses portugueses, quando desceram para a nossa terra e começaram a ter a primeira visão do que podia ser esse novo país, eles tiveram a boa sorte de descrever os nossos índios com uma gentileza, com uma graça e com uma leveza que eu acredito que é um dos fatores da nossa relativa ahistoricidade com relação às formas de que nós devamos ou não pensar o nosso erotismo. Isso é importante por um motivo. Tudo que eu comentei na primeira parte, a segunda vai ser, os senhores estejam tranquilos, barbaramente mais curta que a primeira, mas a primeira era uma passagem pela qual nós tínhamos que passar para chegar a um método para pensar o erotismo no Brasil. Se nós pensarmos em tudo que nós conversamos sobre o erotismo na Europa, sobre a forma como eles imaginaram, desde o Renascimento, que era tingido de uma participação erótica, até a morte, desde o Renascimento com Michelet, com Rabbi Nachman, com os renascentistas, até o seu momento máximo da morte, que acontecia com o Marquês de Sade, com os pós-românticos, e foi formulado filosoficamente pela argúcia desse russo, que era o Koyev, que era sobrinho do Kandinsky, não era por acaso. Para nós, tudo isso não se coloca por um momento simples, por uma razão muito simples. É minha convicção de que não pode haver perversão, portanto, não pode haver os desdobramentos históricos de uma cultura e de uma simbólica baseada numa perversão em civilizações que não tenham conhecido a Idade Média. Em civilizações que não tenham tido um passado suficientemente belicoso e tão guerreiro quanto a civilização europeia. Isso quer dizer, eu receio, que nós não estamos prontos para o pensamento do negativo em termos eróticos, como o professor Koyev, como o Dr. Lacan, como o professor Lévi-Strauss, em suas leis sobre o incesto, imaginaram lá. De Safo ao Dr. Lacan, passando pelos renascentistas, passando por Bosch, passando pelo Marquês de Sade, todo esse movimento europeu acabava, por força da sua própria história, criando uma arquitetônica, criando um espaço onde a reflexão do sensível lhes podia ser tão sofisticada quanto complexa, tão sofisticada quanto sinuosa, tão sofisticada quanto, aqui sim, pervertida. Nós tivemos a bênção do imediato, um imediato que foi percebido com muito talento por Pero Vaz de Caminha. E é sobre o signo, é sobre o símbolo do imediato que nós temos, desde 1500, eu acredito, continuado nossa história. Isso por um motivo que me parece também historicamente justificável. Para Gilberto Freire, curiosamente, o grande elemento sexualizador da civilização brasileira não tinha sido o negro, foi o português e o índio. Ora, esse é um dado muito curioso, porque é justamente o contrário do que a gente está acostumado a acreditar, a testemunhar e a ver. Para Gilberto Freire, toda essa sexualidade acabou mais difusa.
Gilberto Freire sempre, nunca mediu esforços para reforçar, como pudesse, a presença lúbrica dos portugueses aqui. A única coisa que me parece, não um paradoxo, mas pelo menos uma outra vereda por onde se pode pensar o pensamento de Gilberto Freire, é que, numa certa altura, ele também, do Casagrande Senzala, ele comenta a importância das águas para a civilização brasileira. E ele chega a escrever: tendo por base física as águas encachoeiradas dos grandes rios, prolongou-se no brasileiro a tendência de derramar-se, em vez de condensar-se. Eu acho que isso define mais do que a preocupação em identificar uma etnia que Gilberto Freire tinha, define muito melhor o que tem acontecido com a civilização brasileira em relação à sua reflexão sobre o erotismo. Ao invés de nos condensarmos, quase que em estalactites que são muito agudos de reflexão ou de uma sintomatologia sobre o fenômeno erótico, desde 1500 nós temos nos derramado com uma opulência que é muito saborosa. E esse derramar-se e essa opulência me parece fundamentalmente embalada pela nossa intimidade com em primeiro lugar com as águas, em segundo lugar com a única manifestação estética que justifica e que perpassa a intimidade histórica que nós sempre estabelecemos entre o ritual, o trabalho e a festa. O próprio Gilberto Freire, quando acabou de escrever Casagrande Senzala, deu uma festa muito grande no bairro da Encruzilhada, em Recife, onde ele fez questão de vestir o seu pai de padre. Era curioso ver um antropólogo dessa envergadura fazendo uma festa disso. Mas por todo esse universo, quer dizer, seja que comece no ritual e chegue à festa perpassando pelo trabalho, toda a nossa estrutura, toda a nossa história está sempre enfronhada, está sempre embutida de uma manifestação que me parece fundamental para que a gente entenda. E essa manifestação é a música. Por isso eu acredito hoje que, independente da curiosa insistência de Gilberto Freire em tratar o português como elemento decisivo no nosso trato com o erotismo, nós não podemos desconsiderar o elemento negro por um motivo simples, nessa formação e nessa formulação. O negro entre nós nos ensinou algo que, para a experiência erótica, é fundamental, que é o exercício da majestade. Não há um branco que possa se equiparar em majestade ao mais humilde negro. E, para isso, eu acredito que uma reflexão, essa também, obcecada, sobre o que representa a Bahia para nós, é fundamental. Eu acho que a gente não pode entender o erotismo sem a gente ter muito claro o papel da Bahia, e, nesse sentido, todo o resto do Brasil eu descartaria. Há algum tempo atrás estive conversando isso com um músico de Porto Alegre, que se chateou muito com o que ele chamou de meu radicalismo. E ele me dizia: uma pessoa do Acre, uma pessoa do Mato Grosso, uma pessoa de São Paulo, uma pessoa de Porto Alegre é tão importante quanto qualquer baiano. Não é. Não é. O Brasil começa e, se tiver sorte, vai terminar na Bahia. A Bahia nos ensinou o que acontece nesse entrelaçamento, que é um entrelaçamento que não é mais cultural, é um entrelaçamento antropológico. Por isso, a nossa cultura erótica, ela é, ao mesmo tempo, extraordinariamente rica e aparentemente invisível. Qual é o grande clássico do nosso erotismo? Qual é o grande clássico do nosso sadismo? Quem é o nosso grande fetichista? A gente pode falar em José de Alencar, com a Pata da Gazela, nós podemos falar em Nelson Rodrigues, mas, por favor, Nelson Rodrigues é um autor simpático, divertido e selvagemente superestimado. Ele não é Sófocles, ele não é o nosso grande clássico, ele não é a pessoa que revelou as mazelas dos nossos fetiches, ele não é nada. Se nós quisermos entender o que acontece com o erotismo no Brasil, nós temos que pensar o que os baianos criaram com o seu samba.
o que os baianos fizeram com o seu samba. Porque esse samba foi o samba que nos ensinou a andar. Em Virgílio, as deusas se revelam quando elas estão andando. Thoreau dizia que durante toda a sua vida ele nunca tinha encontrado um homem que dominasse a supremamente difícil arte de andar a pé. E o Dr. Lacan, que eu não entendo, disse que pensava com os pés. Todos na Bahia pensam com os pés, seja o que for que isso queira dizer. Eu acho que nós temos que entender mais os baianos que o Dr. Lacan. Esse pensar com o pé, essa disciplina do samba, fez com que nós pudéssemos nos dar o luxo de permanecer gloriosamente indiferentes aos voos do negativo. E que, sem querer, nós nos aproximássemos do ideal da metiz dos gregos. Metiz é uma palavra que é geralmente traduzida como astúcia. Quando Ulisses engana Polifemo, quando Ulisses engana os gigantes, ele está exercendo a sua metiz, ele está exercendo a sua astúcia, ele está exercendo uma habilidade que só é própria na civilização grega para os estrategos, para os políticos e para os sofistas. Isso é uma forma de pensar o mundo que, ao contrário de ser aristotélica, que é direta, ela é curva, ela é diagonal, ela é modulada, ela é ondulada. Portanto, ao contrário de Aristóteles, que pensava como uma régua, Ulisses pensava como um marinheiro. Ao contrário de Aristóteles, que pensava calcado na pedra, Ulisses pensa calcado na água. Portanto, a modulação, a ondulação são fundamentais para esse tipo de pensamento. Gilberto Freire dizia que Salvador, que é a cidade da Bahia, era uma cidade talássica. É uma expressão horrível. Nós não precisamos trazer uma expressão grega para tentar conferir qualquer tipo de dignidade maior do que Salvador já tem. Acho que os gregos têm que se curvar. A nossa referência hoje, em termos culturais, nós devemos, e isso não só para nós, eu quero dizer, se os europeus fossem mais espertos, se os americanos fossem mais práticos, e se os orientais vissem mais longe, eles estariam debruçados sobre tudo que a Bahia realizou, pensou e fez. O que os gregos realizaram com esse ideal, o que Ulisses fazia com esse ideal marítimo de saber ondular as coisas, é algo que nós incorporamos não como uma cultura, mas como uma antropologia. Portanto, o que para os europeus é expresso como um desdobramento simbólico em todas as suas obras, seja na ópera, seja na literatura, seja na pintura, seja no teatro, para nós isso é incorporado não na nossa reflexão, não na nossa arte, mas no nosso gesto. Essa forma quase arredondada de entender as coisas. Isso vem de uma conjunção entre a civilização preta e a água, exponencializada para a nossa experiência direta do que é o erotismo e do que é a nossa cultura. Um pintor como Mário Cravo Neto teve uma intuição que me parece decisiva disso. E eu acho que sobre a metiz dos gregos, a nossa experiência de tal forma imediata, como queria Caminha, que nós temos exemplos que se multiplicam quase sem que a gente perceba e quase sem que a gente dê por nós. O pensamento curvo.